História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 28 de outubro de 1017, nasce Henrique III, o Piedoso, meu 31º avô, 5 vezes meu avô, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Itália e Borgonha e rei dos Romanos, 8º avô da Rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis, rei de Portugal. Henrique III, o Piedoso, imperador do Sacro Império Romano Germânico, rei da Itália e Borgonha e rei dos Romanos, nasceu a 28 de outubro de 1017 e morreu em Bothfeld, a 5 de outubro de 1056. Era filho de Conrado II, imperador do Sacro Império Romano Germânico e de Gisela da Suábia, neto paterno de Henrique, duque de Speyer, conde da Francónia e de Adelaide de Metz, e neto materno de Irmando II, duque de Suábia e de Gerberga de Borgonha. Henrique III, apelidado de o Piedoso, foi imperador do Sacro Império Romano Germânico de 1046 até sua morte, além de rei da Itália e Borgonha a partir de 1039 e rei dos Romanos começando em 1028. Era filho do imperador Conrado II e de sua esposa Gisela da Suábia. O seu reinado foi marcado pela tentativa de reformar a Igreja e por seu uso de investiduras laicas para atingir objetivos políticos e religiosos. A sua política continuou sob o reinado do seu filho e sucessor, Henrique IV, e levou ao conflito conhecido como a questão das investiduras. A 5 de outubro de 1056, com menos de 40 anos, Henrique III morre, em Bothfeld. O seu coração foi transferido para um sarcófago em Goslar e seu corpo para Speyer, para descansar próximo ao de seu pai num túmulo na Catedral de Speyer. Henrique III foi um dos mais poderosos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. A sua autoridade como rei da Borgonha, Alemanha e Itália raramente era questionada. O seu poder sobre a Igreja estava na raiz do que os reformadores que ele patrocinou mais tarde lutaram em seu fim, e a conquista em vincular ao Império os seus tributários era clara. No entanto, o seu reinado é frequentemente considerado um fracasso, pois ele aparentemente deixou problemas muito para além das capacidades dos seus sucessores. A controvérsia da investidura foi em grande parte o resultado da política da sua Igreja. Ele uniu todos os grandes ducados, exceto a Saxónia. O seu monumento mais duradouro e imponente foi o Palácio Kaiserpfalz, em Goslar. Família e descendência. Henrique III era filho de Conrado II e da primeira esposa deste, Gisela da Suábia, filha de Irmando II da Suábia, duque da Suábia e de Gerberga de Borgonha. Casou pela primeira vez em 1036 com Gunilda da Dinamarca, depois chamada Cunegunda, filha do rei Canuto II da Dinamarca e de Emma da Normandia, com quem teve Beatriz, abadesa da Colegiada de Quedlinburgo e da abadia de Gandersheim. Com a morte de Gunilda, apenas 2 anos depois do casamento, Henrique III casou segunda vez com Inês da Aquitânia e de Poitou, minha 31ª avó, 5 vezes minha avó, em 1043, filha do duque Guilherme V da Aquitânia e de Inês da Borgonha. Casamento de Henrique III com Inês da Aquitânia e de Poitou. Em 1043, Henrique III casou com Inês da Aquitânia e de Poitou, minha 31ª avó, 5 vezes minha avó, filha do duque Guilherme V da Aquitânia e de Inês da Borgonha. Inês vivia na corte do seu padrasto, Godofredo Martel, conde de Anjou. A associação com este turbulento vassalo do rei de França e a sua consanguinidade com Henrique, ambos eram descendentes de Henrique I da Germânia, causou alguma consternação entre vários clérigos, que se opuseram a esta união. O casamento, contudo, ocorreu e Inês foi coroada rainha em Mainz. Henrique III e Inês da Aquitânia e de Poitou tiveram Adelaide, Gisela, Matilde da Germânia, casada com Rodolfo da Suábia. Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, casado com Berta de Saboia, meus 30 avós, 5 vezes meus avós. Conrado II, duque da Baviera. Judite da Suábia casada com Ladislau e Hermann da Polónia.